10 horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de teores de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Carta a Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Você que é de perto, você que é de longe, mas que está ligadinho conosco todo domingo de manhã. Liga o seu rádio ou
liga o seu computador ou o seu celular e acessa as redes sociais e está ligadinho conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe nossos irmãos aqui da região, de Balneário Camboriú, que às vezes eu passo por ali e falo que nos assistem, que nos ouvem, muitas vezes estão no prédio, sendo porteiro. Muito obrigado, você que está aí junto conosco nessa manhã de domingo. Hoje nós estudaremos a lição de número 11. Hoje é o dia 16 de junho de 2019. O irmão Will, na técnica de som, está ali prontinho, deixou tudo organizadinho. E agora o evangelista irmão Eliel Uller, nosso professor, já está junto aqui conosco. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, o Will animado, feliz, contente. E a todos os irmãos, a paz do Senhor. Obrigado você que está aí. E desejamos que esse domingo seja mais um daqueles domingos abençoados. E que a palavra de Deus falada aqui seja de muito proveito, de muita valia, para que você e nós aqui possamos passar aí a semana meditando nessa palavra e gerando em nós também curiosidade. Uma das coisas que a gente aprende no Antigo Testamento a respeito de memoriais, principalmente quando a gente vê a Páscoa, por exemplo, que eram coisas feitas e não faladas, era para gerar dúvida nos filhos, para eles perguntarem o porquê disso. E acabou-se gerando essa dúvida e aumentou a procura pelo conhecimento de Deus, e isso fez com que a geração fosse alcançada e a palavra de Deus permanecesse fiel. Por isso que a gente tem Bíblia hoje, porque uma cultura hebraica, do israelita do Antigo Testamento, teve o cuidado de ir passando de pai para filho, e assim sucessivamente até hoje. Israel é Israel, nós somos a igreja, mas temos o Antigo Testamento, que é a história de Israel. Então a gente vê que a inauguração do período veterotestamentário com a lei morre Nadab e Abiú no sacerdócio, gerando assim um temor, uma reverência, porque o próximo a entrar iria já com medo, né? Isso, já saberia que... Já iria com medo, porque morreram Nadab e Abiú. A mesma coisa o homem que foi pego apanhando lenha no sábado, já que teria que ter um dia para se santificar e adorar a Deus, e para que o povo levasse a sério, então, aquele homem foi pego em flagrante, colhendo lenha no sábado, que não deveria, e ele foi trazido a Moisés, e Moisés falou com Deus, e Deus disse, não, ele deve ser apedrejado. E essa forma de agir nesse antigo pacto gerou temor e reverência em todos os demais. Quem seria o próximo a catar lenha no sábado? E Deus conhece a nossa natureza. Então hoje nós não vivemos sob o regime da lei, estamos na graça, mas devemos também ter cuidado para não tropeçar na graça, né? E esse ensinamento ele é proveitoso porque ele é o fundamento do que nós queremos hoje. Então tudo que a gente vê em Levítico, que é um livro difícil de ser lido pelas expressões, coisas santas, sacrificadas ao Senhor, repetidas vezes, ele se torna um livro contemporaneamente cansativo para ser lido, mas ele é de fundamental importância para a compreensão de outros textos. E é interessante que ele está ali. De vez em quando a gente precisa recorrer para entender alguma lei, e lá está o Levítico explicando os detalhes. Então isso faz de nós pessoas privilegiadas em ter aonde recorrer. Já pensou se não existisse Levítico? Muitas coisas do Antigo Testamento ficariam sem resposta. Então é isso que nós estamos fazendo. Você gostou do livro de Levítico? Estamos na 11ª aula. Faltam 2, né? 12ª e 13ª, encerra o trimestre. Se você gostou, que foi de bom proveito, como meu professor sempre diz, né? Tomara que seja de bom proveito, né? Que ele diz que é para sempre ler os textos antecipadamente, porque a gente não estuda só para ter nota, a gente estuda para ter o conhecimento. E coincidentemente o curso que eu estou fazendo agora, eu estou estudando Levítico. E é tão interessante que quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a ter vontade de ler e estudar. Só que ele é um livro difícil de aplicação, ou seja, para atualizá-lo e aplicá-lo ele é difícil, mas ele é gostoso de estudar. Ele é difícil de ler, mas de estudar ele é bom, né? Porque é interessante. Mas até porque certas ordenanças aquelas, elas pararam, né? Sim. Em Cristo, né? Elas se cumpriram, né? Se cumpriram. Se cumpriram. Então, hoje pra gente algumas coisas não faz mais sentido. Por isso que uma leitura superficial se torna difícil compreensão. Mas quando você mergulha, você estuda e começa a fazer os comparativos, e aquilo vai te trazendo
dúvidas e vai fazendo você buscar cada vez mais. E trazendo esclarecimentos sobre os assuntos, né? Às vezes o que acontece também é assim, ó, você pega uma Bíblia na versão corrigida 95, como a maioria dos assembleanos usam, e começa a ler Levítico. Então existem muitas palavras que eram colocadas naquele tempo, que eram usuais naquela época, né? Até ano de 95, por aí. Ou até mais antigas. E aí quando você lê, a leitura se torna cansativa por falta de compreensão, porque aquilo que você não entende, você não gosta. Então quando você pega uma outra Bíblia e faz uma leitura comparativa, por exemplo, lê o capítulo 1 de Levítico na corrigida, que é uma linguagem formal erudita, né? Aí você vai lá e pega uma NVI, por exemplo, que é uma versão um pouco mais recente, e depois lê na linguagem de hoje ou na Bíblia a Mensagem. Claro que não podemos ler a Mensagem somente ela, mas comparando, né? Ou então eu sugiro essa que eu tenho em mãos aqui, que virou a minha Bíblia de mão. Ela é gostosa de pegar, ela é boa de carregar, ela é leve, ela não tem estudos, não tem nota de rodapé, não tem referência de nada, né? Não tem concordância, só que ela é a nova Almeida atualizada, a Almeida mais recente, se eu não me engano essa é a 8ª. E ela é uma Bíblia com uma versão feita para ler no púlpito. Então eu gosto dela porque, além dela ser atualizada, ela tem dupla fidelidade. Ela é fiel ao texto original e ela é fiel ao leitor contemporâneo. Ou seja, ela não deixa de ser original, mas ela não precisa de um dicionário para entender. Não é arcaica, né? Alguns textos, como por exemplo, um Efa, um In, um Alqueire, um Côvado, aparece exatamente assim para não desoriginalizar. Tá certo? Mas aí com notinha de rodapé, que é bem pouquinha, mas tem, né? Não tem nota de rodapé como a pentecostal, como outras, mas com uma informação de nota de rodapé já traz ali a descrição do que significava naquele tempo. Porque esse tipo de medida não dá para ficar atualizando direto no texto para não perder a originalidade. Isso. Só que aí vem uma explicaçãozinha logo abaixo. E aí eu fazendo a leitura de Levítico nessa Bíblia, como o professor pede para a gente ler, isso traz uma luz muito, muito boa. Então eu sempre incentivo os irmãos, porque assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de falar para as pessoas também aprenderem a gostar, porque eu gosto, entende? Então, quando a gente não gosta do assunto, a gente ensina os alunos a não gostarem. Eu sempre digo isso aos professores amigos meus. Se chegar na classe com uma revista dessa e dizer assim, irmãos, eu não gostei desse assunto não, vocês gostaram? É claro que o aluno vai se desinteressar logo de início, claro, e ele vai olhar para o relógio esperando que acabe a aula para ele ir para casa. Isso. Mas quando você buscou e você entendeu e gostou, você vai passar com aquela graça de ter gostado. E quando a gente tem graça de ter gostado, a gente ama o que a gente estudou, a gente leu o assunto, as pessoas vão dizer, se é interessante para ele, vai ser interessante para mim, eu também vou ouvir. Bem, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com uma oração. Irmão Eliel, então pode ir. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui. Sim, é tudo pela Tua graça. Sim, obrigado por nossos alunos, porque sem eles não teria sentido existir essa escola bíblica dominical. Obrigado pelo presbítero Fabiano, que é de muita valia aqui nesse rádio. Obrigado pelo Will, que é uma pessoa importante para estar aqui organizando, fazendo a abertura e modulando os botões. Obrigado. Que o Senhor abençoe também o coordenador das emissoras, que é o presbítero Luiz Machado, que sempre está na escuta conosco. Abençoa todos, Pai, dessa rádio, que o Senhor continue abençoando a administração do pastor Zilmar e todos os pastores da liderança. Abençoa a nossa aula, que ela só existe por causa da Tua palavra. E nós te louvamos pela vida de nossos alunos, que estão de lugares tão distantes de nós. Mas a Tua palavra faz essa distância encurtar pelos veículos de comunicação que temos. Abençoa cada um, porque Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Coloca hoje uma bênção no coração de cada um, que essa palavra possa encontrar guarida, possa encontrar um lugarzinho aconchegante na mente e no coração de cada aluno. Abençoa os professores que estão dando aula nesse momento, abençoa todas as escolas bíblicas dominicais do mundo, Pai. Nossa oração é essa. E entregamos tudo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Como eu já falei, a nossa lição de hoje é a lição número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico, fazer o comparativo e a divisão. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus, capítulo 7, verso 26. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote
santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A nossa verdade prática, nosso grande e último sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Então aqui ele vai colocar, irmão Eliel, na carta de Hebreus, então, porque convinha que um sumo sacerdote, o que fosse perfeito, porque até então, como a gente já estudou em lições passadas, o sacrifício que era feito, ele não era perfeito. Até porque a vítima não vinha ali de livre e espontânea vontade. Exatamente. A ovelha não vinha ali de livre e espontânea vontade. Olha, eu vou dar minha vida em teu lugar. Ela era trazida ali por uma corda e colocada ali diante do sacerdote. Mas Jesus não, ele se entregou por nós. Ele de boa vontade, ele se entregou para que nós pudéssemos ter a estatura de poder ser gerado Cristo dentro de nós. Feita essa reconciliação, porque antes nós estávamos separados, né? E a verdade prática, ela trabalha aqui, que o nosso grande e único sacerdote é Jesus. Ele intercede eficazmente, não precisa de mais nada. O texto de Paulo diz que a lei estava enferma. Isso. Se a lei estava enferma, necessitava então de alguém que curasse essa lei, restaurasse essa lei. Então, assim, existem os tipos que estão normalmente no Antigo Testamento e os antítipos, que são os que estão no Novo Testamento. Então, o sumo sacerdote ou os sumos sacerdotes de todo o período veterotestamentário, eles eram o tipo do Cristo que haveria de vir. Por isso que o texto diz: convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado e separado. Então, esse separado dos pecadores quer dizer que ele não comungava com os pecadores, embora ele tinha proximidade com os pecadores, mas ele foi feito mais sublime ou mais elevado, mais alto, melhor em qualidade do que os próprios céus. Então ele superou tudo. O culto do Antigo Testamento era imperfeito, os animais eram imperfeitos, os sacerdotes eram imperfeitos, o tabernáculo era imperfeito, a comunidade era imperfeita, era tudo imperfeito, porque era uma sombra e não a imagem exata das coisas. Precisava que alguma coisa perfeita fosse feita da mesma forma, não é? Sacrificial, para colocar legitimidade àquele culto, para que aperfeiçoasse por antecipação aqueles que outrora ofereceram seu sacrifício. Se o sacrifício de Cristo não acontecesse, não validaria o sacrifício do antigo pacto. Isso. Ele precisava passar por isso. Só que na onisciência de Deus, o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Isso chama-se presciência. A nossa leitura bíblica em classe encontra no livro de Êxodo 28:1, Levítico 8:22, Hebreus 7, 23 a 28 e 1 Pedro 2:9. Êxodo 28. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Agora Levítico 8:22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Hebreus 7, 23 e 28. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo. Porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei continua sumo sacerdote, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. 1 Pedro 2:9.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós temos aqui a instituição do sacerdócio, né? Sim. Em Levi, e os que poderiam chegar a sumo sacerdote só da descendência de Arão, só dos filhos de Arão. Os levitas descendiam de Levi, Isso. mas os sacerdotes e o sumo sacerdote não bastava ser só de Levi, tinham que passar pela descendência ou ascendência de Arão. Isso. Teria que passar por Arão para ser sacerdote. Porque os outros porque Arão é de Merari, né? Os coatitas e o outro que falhou agora o nome, eles encarregados de levar o tabernáculo, desmontar, montar, proteger. Eles faziam todo no átrio, tudo. Mas a parte sacerdotal era só de Arão. Porque a ordem era para que os levitas, quando o tabernáculo parassem, as tribos se organizavam em volta e a tribo de Levi ficava formando uma espécie de anel em volta do tabernáculo, no sentido de proteção. Então eles montavam, desmontavam, organizavam, esse era o trabalho dos levitas. Mas para ser sacerdote tinha que ser também levita, mas descendente de Arão. Aí depois ficou Itamar e Eleazar, já que Nadab e Abiú morreram e não tinham filhos. Aí Eleazar e Itamar assumiram, então, depois deles foram feitas as descendências organizadas. Então era uma forma dinástica. Dinástica é isso, os filhos vão recebendo dos pais, vão passando aos netos, bisneto, trineto, quadrineto, pentaraneto e assim por diante. Eles já nasciam com encargo, né? Já. Eles não poderiam escolher, né? Não tinha escolha, Já se eles tinham fossem encargo. nomeados. Isso. Só se nascesse com alguma deficiência, alguma Sim. coisa assim, era tirado fora. Qualquer mas deficiente, se fosse muito baixinho, muito alto, nariz muito grande, orelha grande, ou sem uma orelha, ou sem um dedo, qualquer, como se fosse um alistamento para o exército. Isso demonstra figuradamente que o sacerdócio, embora veterotestamentário, aquele que serve a Deus e que intercede, não pode ter defeito, nesse sentido moral, né? Embora lá o defeito era físico, mas moralmente tem que ser inculpável. Embora nós somos carregados de falhas, mas mesmo assim, moralmente, nós devemos ser inculpáveis, para que as pessoas vejam em nós, né? Principalmente quem usa o púlpito e assim por diante, que vejam em nós a retidão. Mais uma vez eu digo, ninguém é anjo, continuamos sendo seres humanos, tá bem? Mas é a medida do nosso esforço. Onde estiver em nós, ter paz com todos. Onde estiver em nós, ser santo. Enquanto estiver em nós, à medida que nós conseguimos viver um evangelho autêntico, de honestidade e de exemplo, devemos viver, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não aguentei. Mas dava para aguentar, né? O pastor Zilmar pregou terça-feira sobre a tentação e a irmã Inês ainda falou que 3 minutos resistindo a uma tentação é suficiente para você superá-la. Então às vezes a pessoa não resiste e aí culpa que a mulher era muito bonita, mas dava para resistir. Se você aguentasse 3 minutos, a tentação enfraqueceria, porque a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então quando Jesus resistiu o diabo em Mateus 4, a Bíblia dizia que Satanás ausentou-se dele por algum tempo. Ele vai vir com outras tentações, mas ele vai demorar um pouquinho porque essa você venceu. O problema é que muita gente vai alimentando, né? É de isso. pouco e pouco, mas vai alimentando isso é uma coisa aquilo bem dentro, natural do ser humano. vai alimentando aquilo em sua mente, quando vê, manifesta, né? Sim, aquilo que já está grande dentro, mais forte. É porque é natural às vezes, porque a gente sabe que é pecado, mas a gente gosta. E aí começa a alimentar, porque a tentação ela é agradável aos olhos, como diz lá em Gênesis 3, boa para dar entendimento. E aí a gente deseja e começa a cuidar daquilo e pensar, prestar atenção, alimentar, e aí vira uma força muito grande. Então estou falando no sentido de que isso é nosso, é humano. Isso é humano, é uma coisa humana. E a natureza humana é exatamente isso. É essa força que nos impulsiona para o lado errado. A gente sabe que não pode, mas ainda assim fica insistindo. Então é importante que a gente vença esse desejo humano, essa natureza humana, pela natureza de Cristo que está em nós. Por isso que Jesus ofereceu um sacrifício melhor e mais excelente. Porque antes se fazia a oferta pela culpa. Hoje eu consigo controlar o desejo de me tornar culpado pela presença de Deus que está em mim. Então não é que eu sou obrigado a pecar por causa da minha natureza. Eu não sou refém da minha genética e nem da humanidade.
Eu posso ser refém de Cristo e conseguir controlar os desejos. Controle-se. É o tal da história. Controle-se. Isso. A nossa introdução há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesta lição, veremos como se deu a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas, como sinal de autoridade para o serviço divino. E, finalmente, mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdócio perfeito. Melquisedeque era o rei de Salém, né? Sim, lugar de paz, né? Jerusalém. A antiga Jerusalém. E não tem genealogia. Nós já fizemos uma lição passada sobre Melquisedeque. Não teve genealogia e não tem fim, porque a gente também não tem na história o que aconteceu, né? Não existe o relato de sua morte, né? Isso. E na realidade, tempos atrás eu estava vendo uma entrevista daquele pastor que ele é arqueólogo arqueólogo, que é até da igreja adventista, falhou o nome dele, o moreninho. Rodrigo Silva? Rodrigo Silva. E eles tinham descoberto em Jerusalém, nas escavações, uma moinha, uma peça onde se espremia o azeite e tal. E pela datação e tudo mais, e como era, levava a compreensão que ali seria o lugar onde Melquisedeque, que era ali que se começou a produzir o azeite para fazer as lamparinas e tal, e para aumentar o uso doméstico. Isso, mas não o doméstico, mas assim espiritual, para apresentar ao templo antes da construção, usado como no fosse sacerdócio. Isso, no sacerdócio, como fosse de Melquisedeque, que ali começou a invocar o Deus único. E porque começou o sistema sacerdotal. O sistema, sacerdotal. Porque na realidade Moisés organizou. Só que até Moisés isso foi passado. Já existia também, né? Disso de pai para filho. Porque quando você vai ver Adão e tem os 2 filhos, Adão e Eva, depois vem os 2 filhos, tem a linhagem de Caim e tem a linhagem de Sete. Sim. E é como se fosse passado de um para um. Uma linhagem se perverteu e a outra linhagem permaneceu. Sim. Então, nessa passagem foram vindo. E aí Melquisedeque, ele vai trazendo. E quando Abraão vem da guerra, Abraão dá dízimos a Melquisedeque, né? Melquisedeque o abençoa, né? E dali ele transporta. E dali em diante que Abraão começou a levantar altares também, né? Dali é que começa o levantar altares. Até então, não. Então eles colocam isso dali como essa ordem de Melquisedeque. Cristo não teve, por causa da eternidade, né? Não tem a genealogia, né? É que o ministério sacerdotal de Cristo, ele é avulso. Uhum. Ele não é de uma tribo sacerdotal e ele está completamente alheio a todo o requisito do tempo para ser sacerdote. Então, por isso que ele se constitui ordem de Melquisedeque, porque é antes, não tem princípio nem fim por causa da sua divindade. Sendo ele antes, quando ninguém se falava, isso remete à sua eternidade. Uhum. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse é um dos princípios que faz de Melquisedeque um tipo do sacerdócio do próprio Cristo. Isso. A primeira escolha dos sacerdotes, Êxodo 28:1, Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Atos 13:2. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando-os da tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Nós encontramos isso em Números, capítulo 1, verso 49 e 50, e o 3 e o 6. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição prominente entre as demais tribos de Israel. Números 1, 52 e 53. Até lá na bênção de Jacó, quando ele dá para cada filho,
para Levi não tem bênção. Não tem bênção. Nem não para tem Simeão. E nem para Simeão. Ali tem uma coisa muito importante ali. Porque Levi e Simeão, que são filhos de Jacó com Leia, eles invadiram a cidade de Siquém e mataram os siquemitas à traição, né? Isso. Bem no dia que eles se circuncidaram por eventual casamento com Diná. Então o príncipe casaria com Diná e eles precisavam se circuncidar. Os meninos se circuncidaram e Simeão e Levi entraram furtivamente e mataram todos os homens naquela cidade de uma noite só. E aí, na hora de abençoar, ele lançou uma maldição. Isso. Todos os filhos ele abençoou. O que ele mais abençoou foi José. Uhum. Mas aí a maldição, Simeão se espalha entre israelitas e deixa de ser uma tribo característica. Ele se espalhou. E já Levi foi ao contrário. Então eu vejo assim que foi a mesma palavra para os dois, porque ele colocou junto, Simeão e Levi. Mas um realmente desceu e o outro subiu. A diferença não está na maldição, mas o que você faz com ela. Então, se você recebe uma maldição, por exemplo, diz, a praga de mãe pega. Porque fui amaldiçoado, disseram que eu não ia dar nada. Então, quando você aceita isso, é possível que isso aconteça. Quando você diz, eu não quero e eu preciso da bênção de Deus, essa maldição é quebrada. Deus tem poder para quebrar essa maldição. Então, quando acontece o bezerro de ouro, que o povo se congregou em volta do bezerro de ouro, Moisés desce do monte. E aí o texto diz, quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Isso. Então aqui começa a história dos levitas, como uma tribo especial. Por causa da posição que eles tomaram, né? Isso, e a posição foi unânime. Isso. Não foi meia dúzia da tribo de Levi. Então assim, quando o presbítero Fabiano leu aqui, que foi Deus quem escolheu e não Moisés, mostra que a escolha não foi influenciada por Moisés, porque Moisés era da tribo de Levi. Aí a gente poderia dizer assim, claro, se Moisés era o legislador, o líder referência, e agora se institui a religião no deserto, e precisavam de alguém que organizasse tudo isso, e isso era um privilégio, claro que Moisés ia colocar a tribo dele. Mas só que quem falou para colocar Levi não foi Moisés pedindo para Deus, foi Deus falando a Moisés, essa tribo eu quero que fique como tribo sacerdotal. Então foi assim que aconteceu essas escolhas, né, relacionadas à tribo de Levi. Aí alguém vai me perguntar o texto, né? Aqui não tem como perguntar porque é uma rádio, mas você ficou curioso para saber, Êxodo 32 e 25. Anote aí, né, na sua Bíblia, anote no seu caderno, repetindo Êxodo 32 e 25 em diante, começa a história de Levi. Isso. As características especiais dos levitas. Aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. 2. A unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo. Portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. João 17, do 20 ao 21. Então ali foi a mesma língua, como você leu em Êxodo 32. Sim. Quando ele chamou quem vem, se juntaram eles e vieram. E a importância dessa unanimidade que se torna um corpo só, né? Sim. Que dá força, né? Para que você possa executar algo. E eles tomaram a decisão dura, porque eles mataram muito dos seus irmãos. Nessa ocasião aqui morreram 3.000, né? O texto, versículo 28. Fizeram segundo a palavra de Moisés naquele dia, morreram os 3.000. Né? Que daí acabaram eles mesmos executando os próprios irmãos. Isso, os próprios irmãos. Lembrando que é contexto diferente, tá, irmão? Não vamos fazer isso hoje. E tens mais alguma coisa para dizer? Não, pode ir. Então, o que eu quero dizer aqui, a aplicação a respeito da unanimidade e a união da tribo de Levi, Jesus cobrou isso dos discípulos na oração. Ele não somente ora, mas ele também cobra na oração, quando ele diz para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Então, o João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele coloca assim. Então aqui, primeiro é o chamamento específico e segundo é a unidade. Essas são as características especiais dos levitas, fizeram com que eles fossem escolhidos. Eu não acredito que a tribo de Levi era melhor do que as outras tribos. O que eu vejo neles é algo comum, intrínseco, na maioria da tribo. É claro que existiam levitas que não obedeciam a Deus, lógico que sim.
mas a sua unanimidade, a sua maioria, em sua maioria, foram comumente a voltar-se para Deus e ao serviço sacerdotal. Eles desejavam isso. Então, além do chamamento, a unanimidade. Acho que o problema nosso hoje é justamente a divisão. Então, assim, a casa de Deus, ela não pode ser um lugar de competição. Não pode haver competições entre nós, sabe? Porque quando há competição, briga por posição, por poder, a igreja enfraquece por causa da sua divisão. E a Bíblia fala a respeito da igreja estar unida. O problema é quando a igreja se desune por causa disso, né? A gente vê assim ministérios e convenções enormes rachando ao meio, igual o Titanic. Quando rachou o Titanic, ele não tinha mais conserto, ele iria parar no fundo do oceano, não tinha jeito. Então, assim, às vezes a gente vê essas divisões. Que a gente não seja causa de divisão, que nós não estejamos imbuídos nisso e nem fazendo disso a nossa sina, a nossa luta, mas que a nossa luta seja a união. Quando a Bíblia fala a respeito da união sacerdotal, do Salmo da União, vocês sabem qual que é o Salmo da União? O Salmo da União é o 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vai dizer que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba. De quem? De Arão. De Arão. Por que Arão? Porque ele era o sumo sacerdote. E só tinha um sumo sacerdote. Então era para que as outras tribos se unissem juntamente com a tribo de Levi, admitindo ser Arão o homem chamado por Deus. Porque senão teria que ter 12 sumos sacerdotes. Isso. Um sumo sacerdote para cada tribo. Mas Deus queria que fosse um só sumo sacerdote para não haver competição. Já imaginou 12 dias de expiação? Um dia de expiação em cada mês e cada tribo iria, daí fica aquela história, eu vou quinta-feira porque é culto da mocidade, mas na outra quinta é culto das irmãs, aí eu não vou, e fica aquela coisa, iria ficar mais ou menos isso. Aí viria a tribo de Judá ou a tribo de Levi, né, com o sumo sacerdote Arão, depois viria outra tribo, e quando Davi escreve o 133, ele está falando do reino unificado. Então existe um contexto histórico muito profundo, até preguei na Barra esses dias sobre isso, que o Salmo 133 traz, que não é uma mera união, né, entre eu e você, mas é toda uma nação que se une debaixo do senhorio de um rei, que era Davi, em um sacerdócio só, que era de Arão. Então, quando unia a monarquia, unia também o sumo sacerdócio. Aí ele vai fazer duas comparações: o óleo sobre a barba que desce a gola, e vai falar do Monte Hermon, que de onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então a gente vê que ali existe o Arão em pé recebendo o óleo, existe uma montanha de 2.814 metros de altitude recebendo o orvalho, porque era um monte que vivia ou vive ainda até hoje coberto de neve a maior parte do ano. E esse degelo faz com que o Rio Jordão exista, porque é a principal fonte de água. Então por isso que Deus ordena a vida, porque é o final de um vale, porque de onde vem a água. Senão não existia vida na Palestina, porque é um deserto, e dali o Senhor ordena a vida. A união é isso, traz vida, porque quando bate o vento no Monte Hermon, que é 2.814 metros acima do nível do mar, umedece toda aquela região e torna a vida frutífera, e aí a vida acontece. A união é a mesma coisa, por isso que fala de suavidade. Suavidade está relacionada ao óleo que se usava no sumo sacerdote. E o sumo sacerdote usava um óleo perfumado, feito exclusivamente para aquela ocasião, da unção do sacerdote. Então a suavidade fala de medida certa e de tempero e de equilíbrio. O perfume tem que ser não para os outros se irritarem, mas para os outros apreciarem. Quando você passa demais, você irrita. E quando você passa de menos, sente falta. Por isso que é suavidade. Quando o som é muito alto, deixa de ser uma música agradável, porque não é uma coisa ambiente. Incomoda. A luz, quando é muito forte, incomoda os olhos. E o cheiro, quando é muito forte, incomoda o olfato. O gosto, quando é muito forte, incomoda o paladar. Tudo na medida. Por isso que temperança é fruto do Espírito. Ó, quão bom e quão suave. Então, suave é isso, na medida. Deus passou um vento terremoto e um fogo do lado de fora da caverna de Elias, mas uma voz mansa e suave disse: o que fazes aqui, Elias? Terceiro, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Separados pelo e para o Senhor, não podiam executar outra atividade que não fugisse a esse propósito. Números 1 e 50, 3 e 12. Logo,
O método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com o negócio dessa vida. 2 Timóteo 2:4. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. Lucas 9:62. É preciso olhar para a frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Hebreus 10:38. Por isso a importância do saber e do conhecer da sua vocação. Sim. E do seu dom, e ter essa consciência. Sem desvio de foco. Isso, para que você possa chegar até o fim. Porque muitas pessoas botam a mão no arado sem saber como toca esse arado. E quando sente o peso dele, querem correr daquilo, né? O texto do sumo sacerdote aqui, que é relacionado ao dia da expiação, Deus começa falando em Levítico 16 que não é para eles ficar entrando e saindo no lugar santíssimo a qualquer hora, assim, lá vão ter, sabe? Porque isso desviaria o foco e acabava com a sacralidade daquele momento. Quando você faria isso repetidas vezes de forma banal, isso tornaria algo secular. Comum. Então o problema hoje de secularizar o culto, a igreja, é quando há um desvio de foco e fica uma coisa banal. Isso. Né? Você vê qualquer pessoa usar o púlpito, você vê assim igrejas que aproveitam o momento do culto para fazer propagandas de marcas. Né? Eu fico irritado com coisas relacionadas a isso, porque desvia o foco. Então é isso que Deus está falando a respeito do sumo sacerdócio Arão, que ele tinha o seu propósito, não poderia se embaraçar em outras coisas. De repente há pastores que estão envolvidos em pirâmide financeira e usam o culto e o púlpito para fazer divulgação. As pessoas e as ovelhas ali. A gente ouviu esses tempos aí também um pastor que estava fazendo propaganda da sua marca, de um cartão de crédito, que deu uma polêmica muito grande, porque ele usou aquele momento do culto para fazer propaganda de um cartão de crédito para aposentados e pensionistas. Não, o pessoal começou a falar que não podia usar e tal. Aí ele falou que foi momento de avisos. Muito bem, foi momento de avisos, que ele usou o culto para fazer um aviso a respeito da marca dele. Beleza. Se a igreja é um local público e comum, outros empresários que estão na igreja também deveriam ter o mesmo tempo, se fosse 5 minutos, 10 minutos, para fazer propaganda da sua marca. Aí deveriam também ser colocados no púlpito naquele horário, em um outro culto, para falar ao mesmo tempo. Aí, então, para evitar isso aí, o culto deveria ser feito para Deus, do modo correto, para enaltecer o nome do Senhor, toda a congregação adorar a Deus durante aquele período de louvor, ouvir a palavra para edificação, dar os avisos relacionados ao culto, dar o amém, bênção apostólica, tchau. Até porque sagrado, quando a gente vem o sagrado, a palavra que vem à mente é reverência. Isso. Né? Reverência e temor. E quando a gente vê em santidade, é separado. Tanto é que quando Elias vai construir, ele vai trazer o altar de novo, naquela disputa que teve no Monte Carmelo, ele faz o rasgo ali das duas sementes ali e manda jogar água. Há uma separação. É como se separasse o lugar daquele altar do restante. É por isso que o texto que você leu aqui, meu Fabiano, fala que os sacerdotes não podiam se envolver em negócios da vida. Eles não poderiam se meter em negociatas, para evitar que o caráter fosse difamado e manchado. Claro. Então é o texto que fala para os obreiros do Novo Testamento lá em Timóteo, que não se embarace com o negócio dessa vida, porque quem é alistado para uma batalha, ele faz de tudo para agradar aquele que o alistou. Até porque os levitas, eles não tinham herança. Eles eram espalhados no meio. Eles poderiam plantar, poderiam ter territórios, mas eles não tinham uma demarcação territorial, né? Isso. Então, se Deus abençoasse o povo, porque Deus estava se agradando da forma como ele estava se conduzindo, o povo os levitas, eles eram abençoados, porque as ofertas eram maiores. Sim. Né? Elas eram melhores. Quando vinha a miséria, e quando vinha, porque Deus não estava se agradando das atitudes deles, o povo, os levitas sofriam. Né? O levita, quando eu falo aqui, de toda a organização, não só do sumo sacerdote, mas de tudo que envolvia, também sofria, porque não tinha todas as ofertas ali para ver. Nós vamos ver isso no Davi, né? Que ele vai trazer a organização de volta. E também nós vimos lá com Neemias, né? Acho que é 13, né?
que quando ele saiu para Jerusalém, quando voltou, cada um foi cuidar da sua vida, porque a coisa estava bagunçada. Fizeram até um quartinho pro Sambalate dentro da casa de Deus. Né? Isso. E aí estava bagunçado o negócio, E viu que cada um Neemias não fez, foi. né? Isso. Neemias pegou os móveis dele e jogou tudo na rua. Tudo na rua. Tudo na rua e arrancou ele pelas barbas, né? Botou pra fora. Pegou né? ele pela barba, arrastou pra fora. Ai, Jesus amado. Gente, Isso. Neemias era um camarada fora de série, sabe? Vocês olham ele lá no Antigo Testamento, não dá pra acreditar. Eu admiro muito Neemias. Ele foi um homem muito extraordinário. Ele chegou a surrar o pessoal que casou com mulheres estranhas, bateu nele, sufocava e dizia: promete que tu vai mandar ela embora. Pessoas fazer isso em palestra de casais, eu não consigo nem imaginar. Vestimenta sacerdotal para o serviço. A simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. Êxodo 28:2. A vestimenta era um símbolo de autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo. Marcava o caráter divino do serviço. A túnica, chamada éfode, Êxodo 28:4, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unidas por tira em cada ombro e por um cinto. Êxodo 28:6 e 8. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação do nome dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica, e o linho até os pés do sacerdote. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Ô, Fabiano, eu vou ler Urim e Tumim já, porque aí a gente precisa fazer uma análise do conteúdo como um todo. Urim e Tumim provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Para isso, recorria-se a Urim e Tumim no hebraico. A expressão significa luz e perfeição. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva, e na outra, a resposta negativa. O sumo sacerdote só tomava as pedras do Urim e Tumim em casos muito especiais. No Novo Testamento, é relatada uma prática semelhante a Urim e Tumim, na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. Atos 1:28. Isso. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez no templo, uma vez no Santo dos Santos, nós já vimos isso, onde ele colocava essa roupa, ele se revestia, né? Sim. Ele tinha sua vestimenta normal de sacerdote, e aí ele revestia com outras 7 peças. Aqui tem um detalhe aqui a respeito da roupa, que talvez você não saiba, mas ele entrava 2 vezes na mesma ocasião, uma por si e outra por Israel, né? Mas você sabia que na sua primeira entrada ele levava uma roupa sacerdotal comum? A roupa era comum. O texto fala a respeito disso. É assim que Arão deverá entrar no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. Essas são as vestes sacerdotais sagradas. Então era uma veste sacerdotal. Ele não tinha Urim e Tumim e ele não tinha o éfode de linho, que era a indumentária mais importante que fazia distinção dos sacerdotes do sumo sacerdote. Isso. Porque ali ele não levava o peitoral com as 12 pedras com o nome das 12 tribos. Quando ele ia oferecer para ele. Sim. Quando ele ia oferecer para ele. Quando ele voltava daí para oferecer pelo povo, ele se revestia com essa nova roupa. Exatamente. Só que quando ele entrava a primeira vez com a roupa comum, Deus estava dizendo para ele: você é comum igual aos outros. Você falha igual aos outros, você é humano igual aos outros. E outra coisa, gente, essa roupa não era o sumo sacerdote que comprava.
Essa roupa foram construídas juntos com o tabernáculo na liderança de Bezalel e Aholiabe. Isso. Então não vamos pegar esse texto e dizer assim que o pastor precisa se vestir com um terno de $25.000. Só porque olha, eu vejo tanta coisa hoje que eu não consigo acreditar como é que tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Como é que tem gente que acredita nisso, que tem que ser assim? Gente, não era, isso aqui não era uma ostentação. O Arão vivia o ano todo no meio da comunidade. Ele vestia uma túnica normal. Eles só vestiam essa roupa sagrada, de linho fino, quando entravam para oferecer sacrifício ou queimar incenso. Então, assim, quando ele entrava a primeira vez, no dia 10 do 7º mês, dava aí meados de setembro, meados de outubro no nosso calendário, que era o dia da expiação, ele entrava com uma roupa comum, sem o éfode de linho que nós lemos aqui. Porque esse éfode de linho já tem uma referência mais enigmática. Isso. Porque agora tem as 12 pedras no peitoral. E essas 12 pedras são a representação. Daí ele vai entrar carregando Israel no colo, carregando Israel nos ombros, para fazer a mediação por eles. E outro detalhe importante, que talvez a gente não percebeu, e eu estava estudando isso essa semana, é que ele precisava entrar com o altar do incenso para o lado de dentro e queimar incenso dentro do lugar santíssimo ao ponto do propiciatório, a arca, ficar coberta de fumaça. Porque ele não poderia contemplar a arca da aliança na sua realidade. Por isso que o lugar era fechado, para que a fumaça não saísse. E era escuro, né? Era escuro e tinha que fumaçar ao ponto de ele não enxergar mais nada. Por isso que aquele hino diz: no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Então ele enchia todo aquele ambiente de fumaça para então entrar, porque ele não poderia contemplar. Por que você acha que os serafins voavam acima do trono de Deus? Com duas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. Quando eles cobrem o rosto, eles estão dizendo: nós não podemos contemplar a divindade, não apenas pela sua força, mas pela sua santidade. Então, assim, não era a força da arca que impedia que Arão olhasse para ela, mas era a sua santidade. Então, quando a gente olha, você nunca vai entender por que Deus matou Uzá quando ele tocou na arca. Você só vai entender quando você lê Levítico. Quando você vê toda a reverência que se fazia, claro, toda a meticulosidade, os detalhes que haviam, você vai descobrir por que Deus matava quem tocava na arca. Quando eu li aqui há umas 2-3 semanas atrás sobre quando Salomão acabou o templo e levou a arca para lá, a narrativa bíblica vai dizer que só poderiam ser vistos as pontas dos varais da arca, porque ela era toda coberta. Era toda coberta. Havia a mesma colocado um tecido azul sobre a arca da aliança para proteger, e depois era colocada a mesma lona de animais marinhos que era feita sobre o tabernáculo, colocava sobre a arca para transportar. Então ninguém tinha contato com a arca da aliança. Era uma coisa completamente mística. Então, no Antigo Testamento, quem encontrava um anjo e via um anjo, achava que ia morrer. Por isso que o nome do poço que Agar viu passou a se chamar Laai-Roi, porque Laai-Roi, eu vi aquele que me vê e não morri. Isso. Então, porque ele tinha contemplado a santidade. Então, se pensava assim e gerava-se um temor e um respeito muito grande relacionado à presença de Deus. Olha, Moisés, tira a sandália de teus pés, esse lugar é santo. Não é porque Moisés estava ali e nem porque era exatamente aquele local, mas é porque Deus estava ali. Onde a presença de Deus está, o lugar é santo e deve ser respeitado. Você sabe quando que a presença de Deus vai embora de uma igreja, de uma nação, de um lugar, de uma casa? É quando não se respeita mais, quando não se tem mais temor. Aí a igreja vira um lugar banal, secularizado, que qualquer pessoa entra e sai, e não espere que alguém vai morrer lá porque não está santo. Não vai morrer ninguém, porque já morreram espiritualmente. Agora, onde a presença de Deus manifesta de uma forma no culto, as pessoas que não estão bem sentem o quebrantamento para melhorar, como a pregação de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, que as pessoas se agarravam nos bancos porque enxergavam o inferno logo abaixo com medo de cair.
e se agarravam nas colunas do templo. E aquele que estava em comunhão com Deus tinha visões do céu se abrindo e o Filho do Homem em pé. Então a gente vê que quem chega diante de Deus, um Deus poderoso assim, e ele não está bem, ele vai passar pelo quebrantamento, a autopunição, reconhecimento, né, que a pessoa bate no próprio peito e diz: eu sou pecador, porque contempla a majestade da sua glória. Então, quando não há manifestação de Deus, não há arrependimento. Quando Pedro pregou aquele sermão, e o que faremos, irmãos? Pedro disse: olha, crê no Senhor Jesus e tal, e arrependei-vos. Quando ele fala do arrependimento, porque passa pelo arrependimento. Então, só a presença de Deus vai gerar em nós esse arrependimento necessário. E ele chegava também, o sumo sacerdote, irmão Eliel, com o incenso, essa fumaça. A fumaça. Isso. Esse incenso eram 3, né? Eram 3 objetos. Eram 4. 4. O incenso, a ônica, a onixa e o gálbano. Que eram moídos, eram preparados, misturados e queimados. E tinha uma proporção de cada um, que foi dado por Deus, tudo isso aí. E depois eram colocados sobre o incensário, com as brasas que tiravam do altar, e com isso ela exalava fumaça. O que representa isso? As nossas ações anteriores representam essa moeção, esse produto final que vai ser colocado dentro do incensário para que produza essa fumaça que seja recebida. Sim. Né? Você não vai para o culto, eu vou cultuar, tá, mas o que foi a tua semana? Como foi os teus negócios? Como foi o teu dia? Como foi tua família? Como foi tudo? Como está tudo? Né? E para que depois você chegue a se apresentar. Como nosso Deus é um Deus zeloso, né? E aquele cheiro daquele incenso, ele entranhava nas paredes do tabernáculo e na forma de, muito paulatinamente, ela exalava do lado de fora, onde o povo aguardava a resposta de Deus, e todo aquele cheiro. Então, assim, ó, o cheiro que sai de dentro para fora da igreja tem que ser um cheiro bom. Não pode ser uma coisa podre, porque senão as pessoas que nem crente ainda são acabam sabendo do podre que está lá dentro. E então, não vão querer se chegar, né? Quando há um perfume exalando, vai atrair. Porque o que atrai o bom perfume é o bom perfume, e o que afugenta o mau cheiro. Mau cheiro. Aí onde devemos ter cuidado disso. Aí tem o urim e tumim também, que eram 2 pedras que ficavam dentro do peitoral. Alguns acham que ela ficava pendurada, outros achavam que ela ficava dentro, como se tivesse... no meu ver, tinha tipo um bolsinho no peitoral, que eram colocadas as 12 pedras sobre os ombros, 6 em cada ombro, e na frente, tipo um invólucro, colocava-se essas 2 pedras, que era chamada luz e perfeição, que para descobrir a vontade de Deus... Então o sacerdote pegava essas pedras aleatoriamente, provavelmente jogava no chão ou soltava devagar para não quebrar, para saber qual era a vontade de Deus, e era sim ou não. Ou ele colocava a mão e pegava uma das 2, misturava lá, ou ele colocava no chão para saber o lado que elas caíam, para descobrir qual era a vontade de Deus. Isso era lançar sortes. Isso. E nós vimos isso, como foi lido aqui no Novo Testamento, quando Judas perde o seu lugar. Sim. E eles fazem isso para escolher entre Matias e... Acho que José, né? Tinha um José, um José que concorreu com ele. Isso. Não é o José pai de Jesus, porque já tinha morrido, e nem o José da Arimateia, era outro José. Era outro José. O nosso terceiro tópico, o sacerdócio de Cristo. Temos isso em Hebreus 7, 23 e 28. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7, 1. E posteriormente a Arão, da família de Levi, Êxodo 29 e 30. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo levita. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Tem um texto que eu separei aqui, até para ter lido antes, irmão Eliel. Eu achei o texto que eu estava falando. É Atos 1 e 23. E propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. E aí lançaram Desculpa ter interrompido. Não, porque Moisés já tinha advertido o povo lá em Deuteronômio, disse assim, eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar,
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei de cada um dele. Por isso, hoje, a problemática de a gente secular as coisas, né? Ter as coisas de sagradas como normais, como seculares. Sim, banalizar o sagrado. Banalizar o sagrado. Porque assim, ó, tudo isso que foi ensinado a nós será requerido. É. Né? E quando se levantou esse, o povo não compreendeu que era Jesus. Eu já estava falando aqui. Sim, de Jesus. Na mesma altura. E uma das coisas que assemelha, porque Moisés, ele é legislador. Então, o legislador é aquele que faz as leis. E a promulgação é aquele que põe a lei em funcionamento. Então, quando Jesus disse assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, então ele se torna acima de Moisés ainda. Por isso que ele fala muito a respeito disso, e os judeus dizem, não, mas tu deve estar louco, tu está dizendo que tu é maior do que Moisés, Moisés nos deu a lei. Isso. Aí ele vai dizer, né, eu sou a porta. Quando ele fala isso, ele usa a expressão que Deus usou para Moisés, eu sou o que sou. É até onde queriam apedrejá-lo, né? Sim, lógico. E quando ele falou que era filho de Deus, os judeus não se diziam filhos de Deus, né? Aí Jesus vai e diz que era filho, porque quando tu é filho, tu desfruta da mesma natureza, na mesma essência. O meu filho é a minha cara, aquela história. Isso. Então, para eles, Jesus se fazia Deus e queriam apedrejá-lo. Aí Jesus vai falar da sua autoexistência, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão ainda ficou feliz em ver meu dia. Aí sim, complicou mais ainda. Isso. Mas Jesus estava demonstrando a sua divindade. Amém. O novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Hebreus 7,12. O sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus 7,11. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas, a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. O sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Porque mesmo com o sacrifício de Arão havia ainda uma lacuna, né? Havia um abismo ainda. O povo ele oferecia, mas havia uma lacuna entre Deus e os homens. O que vai reconciliar, o que vai fazer essa ponte é o sacrifício de Cristo, né? E a despeito disso, o próprio sacrifício do antigo pacto, ele também foi abandonado. Quando a gente vê a profecia de Malaquias, antes de entrar o período dos 400 anos de silêncio, ele chamou a atenção porque o ofício sacerdotal no templo havia sido abandonado. Então, como ele havia sido abandonado, ele não funcionava mais. Se ele não funcionava, então o povo estava sem eira nem beira. Estavam assim entregues à própria sorte, como no período do juízo. Cada um fazia o que achava melhor. E isso criou uma desorientação. Então, quando chega um novo pacto, ele chega na contramão do antigo. Porque Jesus não é da tribo de Levi, é a tribo de Judá. E o escritor aos Hebreus fala isso. Ele diz, como que Deus agora levanta um sumo sacerdote único de uma tribo que Moisés nunca falou de sacerdócio? Nunca foi falado em sacerdócio na tribo de Judá. Então Jesus ele veio como um avulso de uma tribo que não tinha linhagem sacerdotal. Jesus ele não se mistura com a religiosidade daquele tempo, mas ele caminha nas ruas e fica nas casas e procura pregar nas praias e no meio das montanhas, nos matos, e eles não estavam satisfeitos porque as multidões afluíam para os desertos para ouvir Jesus pregar. Tanto que a multiplicação dos pães se deu no deserto, porque o povo caminhava atrás de Jesus. Deixavam os escribas, os fariseus, com a sua doutrina meramente nominal e apenas falada,
e seguir uma pregação de Cristo que era autêntica e verdadeira. Então, todo o Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, já era profetizado a respeito do farisaísmo religioso. Quando o homem ia lá no tabernáculo, levava um bode, um touro, ou um novilho, ou um carneiro, por oferta da culpa, mas ele continuava no pecado. Isso. Então, por isso que o Davi, ele falou isso, e o profeta Jeremias também profetizou a respeito disso. Quando ele disse assim, que Deus não se agrada de carneiros e bodes, porque senão eu teria dado. Mas tu te agradas é de um coração quebrantado. Porque o que eles estavam dizendo é, às vezes se acumulam sacrifícios de animais e não se sacrificava o próprio coração sobre o altar. Não havia uma mudança, né? Não. Porque não havia o arrependimento, né? Eu agi de forma errada, não quero fazer mais isso, não quero mais prejudicar. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente está prejudicando outras pessoas. Eu não quero mais fazer isso. E aí vem o arrependimento. Com arrependimento ele oferece o sacrifício era aceito. Porque tinha uma motivação correta. O problema é que estava sendo feito uma coisa banal. Eu errei, vai lá e dá um boi lá e pronto, acabou o problema. Eu paguei o meu erro e pronto. Já eu me auto-justifiquei. E isso se repetiu durante muito tempo. Até no Novo Testamento se fazia isso, né? Vamos lá, entregamos o animal e acabou. E aí eles pensando que Jesus estava fundando uma nova denominação, uma nova religião, e não foi para isso que Jesus veio para religar o homem com Deus. Então, quando é na hora do sacrifício, Jesus ele não oferece o animal, porque daí ele diz, a culpa é do animal. Isso aconteceu no Éden. O que foi, Adão? Quem te mostrou que estás nu? Foi minha mulher. Sacrifica ela, entendeu? Oferece ela. Aí Jesus, e no Antigo Testamento era assim, o Eliel pecou. O Eliel pecou, mas eu tenho uma ovelha aqui, mata ela. Entendeu? Mata ela. E outra, eu tenho mais lá no pasto, então eu já vou deixar por antecipação, como alguns falam na época aí das antigas, que se pagavam penitência de pecados que não foram cometidos ainda. Semana que vem eu tenho um agendamento de um adultério, então eu já vou pagar o pecado já porque eu sei que eu vou cometer mesmo, entendeu? E aí quando chega em Cristo, ele não pega um animal e leva no templo e diz, mata ele. Não, ele diz, eu me dou. Por isso que quando Judas foi no Getsemane para prender Jesus, Jesus diz, eu sou, e eles caíram por terra por 2 vezes. Eu sou, caíram por terra. Agora Jesus, quando ele se deu, Pedro corta a orelha de Malco e diz, não, eu me entrego. Se eu quisesse, eu oraria o Pai e mandaria mais de 2 legiões de anjos. Deixa, eu estou me dando. Então ele é o cordeiro que se entrega. Ele não entrega o outro, ele se entrega. Só que a despeito disso, ele traz para nós uma responsabilidade. Que nós não somos os pecadores que entregam o outro. Nós não somos aquele que faz fofoca para o pastor do outro. E nós não estamos orando a Deus dedurando o outro pelo pecado do outro. Mas nós estamos deitados sobre o altar e tem fogo embaixo. E outra coisa, não pode ficar nada de fora do altar. Nem o dedinho. Tem que ficar tudo sobre o altar. Então a gente ouve aquele, né? Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A gente canta, mas estamos dispostos a morrer para tudo isso? Porque seguir Jesus é sacrificar-se. Como ele se sacrificou? Ele se deu como cordeiro. Ele não disse, a culpa é ele. Ele disse, não, a culpa é minha, eu levo a culpa de todos. Só que agora ele pega todos que o seguem e coloca sobre um altar. Isso. E aí tem fogo embaixo, eu repito. E fogo queima. Queima nossos desejos. Queima nossas vontades. Queima o nosso passado. Só que nos dá um novo sentido de viver. Porque quando a gente sai do altar, a gente sai morto para algumas coisas e vivo para Deus. Isso. Aí Paulo diz, porque não vivo mais eu, mas eu deitei sobre o altar. E o altar não é um lugar qualquer. Altar tem fogo, altar tem sacrifício, altar tem renúncia, altar tem tudo isso. E aí quando a gente sai, perdeu a vida? Perdi, mas achei. Sim, agora eu achei. Então é bom a gente entender esse aspecto, porque agora nós caminhamos nos passos de Jesus. E caminhar nos passos de Jesus não é levantar uma bandeira denominacional para brigar com o seu vizinho que é católico. É sacrificar por ele, mesmo ele sendo teu inimigo, você orar por ele. Não para Deus tirar uma perna, mas para Deus salvá-lo. Isso. Não para ser um mero nominal e dizer assim, eu sou descendente de Abraão, espiritualmente falando. Claro que é.
Claro que é, mas que isso não seja motivo de você se ostentar. Porque nós dependemos da graça de Deus. Amém. Jesus trouxe a salvação perfeita. Diferentemente dos sacerdotes arônicos, que sucediam no ministério porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente, através do seu único sacrifício. Ele, a oferta e o ofertante. Hebreus 7, 25. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Por isso, fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 7 e 26. Então, com Jesus, veio o que era a perfeição, aquilo que era imperfeito, agora se manifesta perfeitamente e eficaz e eterno. Aquilo que era imperfeito trazia uma visão de como deveria ser e não era eterno, porque os sacerdotes, eles morriam e passavam de um para outro, né? Eles se eternizavam. É que daí Jesus põe fim à falsa religiosidade. Isso. Por isso que é emblemático no Novo Testamento, você lê Mateus 23, sobre a repreensão que Jesus fez em relação aos fariseus e escribas, chamando eles várias vezes de hipócritas, é porque eles representavam uma religião que eles não viviam. E no Antigo Testamento acontecia isso quando Isaías profetizou: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Jesus hoje nos chama para uma vida autêntica, não para representar, mas para ser. Porque às vezes a gente vê pessoas que usam toda a indumentária, mas que na essência não são. E isso traz uma despregação ao Evangelho. Porque o Evangelho é transformador. Jesus é perfeitamente o mediador de uma nova aliança, de um tabernáculo não feito por mãos, mas eterno nos céus. Ele não entrou várias vezes, mas entrou uma vez só. E o sacrifício não foi repetido, porque foi único. E ele não colocou um bode, nem um cordeiro, nem uma ovelha no lugar dele. Ele se deu. Então, como ele se entrega, e outra, ele não morre, não precisa ser substituído e não falha e também não dorme. Então ele vive por interceder por nós dia e noite. Então cheguemos com confiança. Nós não precisamos viver de aparência. A gente pode entregar-se a Deus as nossas vontades e dizer: ó, Senhor, eu tenho partes em mim que ainda precisa mudar. E quem não tem? E quem não tem? Quem de nós pode levantar o dedo e dizer assim: ó, eu não tenho nada para mudar? Todos nós temos. Todos nós. Somos falhos, somos limitados. Deus só não mata a gente, irmãos, porque é o sangue de Jesus que está entre nós e Deus. Porque quando a gente olha para dentro de nós, há muita vontade de lixo, de coisa podre que está escondida dentro de nós. É verdade. Vontade de enriquecer, vontade de, vontade de se vingar, vontade de não perdoar, vontade de obter um prazer, uma satisfação, vontade de ficar famoso. Tudo isso passa pela nossa mente. E a gente tem que manter tudo isso controlado pelo Espírito Santo. E uma coisa importante é a gente reconhecer. Porque às vezes a gente se acha melhor do que o outro. Eu não me acho melhor do que o outro, porque eu sei do que eu luto e a batalha que é cada dia para permanecer diante de Deus. Então não tem como eu pegar essa Bíblia e dizer assim: ó, gente, isso aqui tudo para mim não é nada para viver. É difícil, sim. É difícil caminhar. Todos nós temos dificuldades de caminhar. Às vezes tem gente que está me ouvindo que tem dificuldade para permanecer casada, tem dificuldade de continuar casado, não é? Está pensando em correr da luta, está pensando em mudar de família, de mudar de cidade, sem comunicar a Deus, sem conversar com Deus. Tem gente que não quer enfrentar os seus próprios desafios, pessoas que não querem estudar, que não querem trabalhar, que não querem congregar, que não querem orar, que não querem ler a palavra, que não querem entender alguma coisa da Bíblia, que não ouvem uma pregação, que não ouvem uma palavra de escola bíblica dominical, pessoas que não querem se alimentar, que estão morrendo de fome, que estão em luta espiritual consigo mesmas, e aí tudo isso vem à tona num momento como esse, que às vezes a gente se julga tão perfeito, e Deus vem dizendo assim: na verdade você depende da minha graça, só que às vezes você esquece. Eliel, não esquece. Eliel, não esquece, você depende.
A minha graça. A minha graça te basta, Paulo. Ah, mas eu tenho um espinho aqui, Senhor. Tá aqui, ó. Esse espinho. Poderia ser um desejo do pecado? Poderia, claro que sim. E há muito indício disso e muita gente fala que é. E ele orou e disse: eu não quero mais isso. Ou seja, eu não quero mais desejar isso. Mas Deus diz: a minha graça te basta. O pastor Alejandro Bulhon, ele fala que esse espinho na carne é o mesmo que aparece no 15 e 53 de Coríntios, que diz: onde está a lei, onde está o inferno, a tua força, onde está o pecado, teu aguilhão. Ele vai falar que o aguilhão do pecado é a morte. E aí ele vai dizer que aquele aguilhão, que é o mesmo no original espinho, é o pecado. Se olharmos o contexto da palavra que ele usa grega lá para espinho na carne e aguilhão, Alejandro Bulhon faz um paralelo, diz que o espinho na carne de Paulo era um pecado. Porque ele diz que o aguilhão desse pecado é a morte. Então, ele vai dizer que esse poderia ser provavelmente um desejo no qual ele lutava contra. Jesus, ele tinha sua natureza divina e humana, mas ele não tinha a natureza pecaminosa. Agora, Paulo tinha a natureza pecaminosa e a gente vê isso em muitos textos da Bíblia. E quando você abre sua Bíblia, se eu não me engano, é Romanos 7, né, que ele vai falar de uma forma bem clara no Novo Testamento. O homem que escreveu 13 epístolas da Bíblia, ele vai se declarar um homem falho e pecador. Quando ele diz assim, ele diz assim: pois bem, sabemos que a lei é espiritual, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele diz que ele faz o que ele detesta. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, continuamos pecadores. Aí você vai 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. O que a gente faz na obra de Deus, a gente vai pela palavra se limpando e não repetindo os erros. Tropeçar é humano. Tropeçar sempre na mesma pedra é o nosso pecado. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança tudo era perfeito: mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem, enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas, como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Romanos 5:1. Através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. A palavra hipócrita também é ator, né? Ator, no grego é ator. É ator. E o ator, ele representa algo que não é. A pessoa que está representando aquilo não é aquilo que ela está representando. Então, as maiores advertências que Deus sempre colocou na sua palavra, que nós não agimos como atores ou como hipócritas, fazermos sendo algo que nós não somos. Porque se aquele sumo sacerdote ou sacerdote que estivesse usando aquelas roupas que representava justiça ou isso, aquilo, ele estivesse ali somente representando aquele papel, é como se Deus não o enxergasse. Porque Deus não enxerga nada que é ilusório. As coisas de Deus são concretas, são palpáveis, mesmo que sendo espirituais, mas tu percebe e sente isso. Então nós devemos cuidar com isso, de não estarmos sendo atores na nossa vida para que os outros não percebam. Quando a gente olha para Saul, quando Saul ele erra ali, que ele oferece o sacrifício, e ele chega para o profeta e diz assim: não, tudo bem, eu errei,
Mas faz o seguinte, honra-me, não me expõe, não. Diante dos anciãos, né? Não me expõe, entendeu? Eu errei, tudo bem, me desculpa aqui, resolvemos isso aqui. Na realidade, Saul, ele não teve o entendimento da gravidade do erro dele e o que aquilo lá na frente ia trazer. Porque Deus deu uma ordem para que ele destruísse todo o povo amalequita. Porque lá atrás, esse povo, quando o povo de Deus vinha passando pelo deserto, claro, quem é mais forte anda mais rápido. Se você vê várias pessoas, uma família inteira caminhando, os mais novos vão estar na frente. E os mais velhos e os doentes vão estar atrás. Isso é normal numa caminhada. E isso que acontecia. O que os amalequitas vieram? Vieram por trás, sorrateiramente, matando os mais fracos, os mais velhos, e causando os doentes, os cansados, e ali se aproveitando da situação daquelas pessoas e o matando. Deus deu uma ordem naquela época e colocou para Saul executar. Saul não executa aquela ordem como deveria ter sido executada. Lá na frente, em Esther, anos depois, 400 anos depois, eu não tenho que fazer mas anos na frente, esse mesmo povo se levanta agora para tentar destruir todo o povo de Deus com Amaleque. E aí acontece toda a história de Esther, que é uma história linda da Bíblia. Então devemos cuidar para que não agimos dessa forma. Vamos lá, Senhor, eu me arrependo. Mas na realidade dentro nós não temos consciência do erro que nós estamos cometendo. Davi, ele era rei, ele não ficou, eu sou o rei, eu não posso eu não posso me humilhar na frente dos outros. Mas ele se vestiu de pano de saco e cinza, ele não se importou com ninguém. Caiu sobre o seu rosto por semanas, né? Diante de todos os servos. Ele disse, não, são servos, eu não posso eu não posso ficar dessa forma perante eles. Eu vou perder a autoridade, o que eles vão falar de mim? O que as pessoas vão vir? Só que para Saul veio morte e para Davi veio vida. Para todos os dois vieram consequências, tanto para Davi quanto para Saul. Só que para Davi, Davi encontrou vida e Saul encontrou a morte. Então que a gente deve cuidar disso, de não ser esse ator, tá na igreja e tá atuando, e sim colocar para fora. Não importa o que os outros pensam, importa que Cristo esteja contigo e que te restaure novamente, assim como restaurou o rei Davi. Irmão Eliel, quer fazer alguma... Não, está bem, só pode continuar, né? Acho que é a conclusão. A nossa conclusão? Quem recebe Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. A nossa lição da próxima semana é a lição de número 12, vai tratar sobre a nuvem de glória. A nossa leitura bíblica em classe encontramos em Êxodo 40, do 34 a 38, e o livro de Números, do capítulo 9, do verso 15 ao verso 16. Você que nos acompanha, leia a Bíblia, faça culto doméstico, leia a lição, para que a gente possa aprender. Porque a palavra de Deus é aquela que vai nos limpando e vai nos moldando e vai nos mostrando quem realmente nós somos, para que possamos tomar atitudes de mudanças e para que possamos andar nessa novidade de vida e começarmos a desfrutar das delícias do reino de Deus. Porque aqui a gente começa a desfrutar das delícias do reino de Deus. Semana que vem, dia 21 e 23, né? Na semana que vem nós temos o nosso 19º Congresso da Terceira Idade. É do dia 21 ao dia 23 de junho de 2019. E eu deixo o convite a todos os irmãos de Camboriú, de Balneário, de Itajaí, das cidades circunvizinhas, você mais de longe, que possam vir. O tema é ainda na velhice frutificando, e um dos preletores será o nosso professor, o irmão Eliel Uller. Amém. Né? Sexta-feira eu prego. Sexta-feira? Então sexta-feira o irmão Eliel Uller vai estar pregando, e depois é o pastor, que já foi pastor nosso aqui também, pastor Amauri Geraldo. Eu não sei se ele prega sábado ou domingo.
Eu não sei se o pastor Zilmar vai pregar sábado ou domingo também. Então é o pastor Amaury Geraldo, o pastor Zilmar e você, então. Sim, eu já sei que é sexta. Uhum. Os demais ali eu não sei, né? O pastor Amaury Geraldo, acho que é Penha, né? Sim, ele foi jubilado por Penha. É jubilado por Penha, né? Então os irmãos de Penha estão convidados, Amém, né? Para vir prestigiar o seu pastor e todos que estão de perto. Então é o 19º Congresso da Terceira Idade. Nossas horas se passam. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E para que aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Pode orar, irmão Eliel. Deus, obrigado, Pai, por essa aula, pela companhia que o Senhor nos deu, pela Tua presença que podemos sentir, por todos os nossos alunos que também sentiram a Tua presença, que nesse momento oram com a mão sobre o coração ou com a mão sobre a Bíblia, que acompanharam conosco até esse momento. Alguns sentados no sofá, outros deitados em uma cama, outros dirigindo um caminhão, um carro, alguns dentro de alguma igreja com o rádio ligado, como a gente tem notícias, outros em centros de recuperação, não é? Obrigado, Senhor, por nossos alunos. Alcance cada um com uma bênção especial nesse domingo, que todos sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de Deus, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Participe! 19º Congresso da Terceira Idade, nos dias 21 a 23 de junho. Tema: Ainda na Velhice Frutificando. Salmos 52, verso 8. Preletores: Pastor Zilmar Miguel, presidente da Assembleia de Deus de Camboriú e dos Gideões Missionários da Última Hora. Evangelista Eliel Uller, da cidade de Camboriú. E Pastor Amaury Geraldo, da cidade de Penha, Santa Catarina. Na hora que falhou com um irmão, correndo buscar o perdão. Na hora que falou da vida de alguém, é ir buscar o perdão. Ser cristão é temer a Deus, é viver uma vida cristocêntrica. Cantores: da cidade de Camboriú, Irmã Silva. Cada lágrima que derramou, Deus manda a resposta. Quando o crente chora de Isaías e Miriam e Jureima Medeiros. Local: Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora, Rua Joaquim Nunes, 244, Centro de Camboriú, Santa Catarina, 21 a 23 de junho de 2019. Maiores informações, ligue 47 3404 8700. Ore, divulgue e participe. o povo de